Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Igor Campos. Eu sou Suiene Aracaki e hoje a gente vai falar sobre legenda de revestimentos. Será que tem algum segredo por trás de fazer uma legenda? É tão simples, né? Só que às vezes a gente pode se embananar. Bom, para começar, é super importante que a gente entenda que a legenda de projetos ela é muito mais do que só uma legenda, né? Na verdade, a legenda é uma forma de comunicação do nosso projeto, das informações a respeito do nosso projeto. E por que será que essa informação é tão importante para o nosso processo projetivo, para o nosso resultado final? Nos nossos escritórios, a gente costuma apresentar as legendas nos desenhos gerais. Em primeiro lugar, a gente separa os revestimentos de piso, parede, teto e cobertura. Então, é bastante importante que a gente fique atento a essa legenda, porque, afinal de contas, é essa legenda de revestimentos que vai garantir que você tenha uma comunicação eficiente com todas as pessoas que estão envolvidas no processo de projeto, desde o seu escritório, que é uma comunicação interna, até os fornecedores, né? Então, essa comunicação externa que vai para fornecedores, parceiros projetistas de projetos complementares, que sim, eles também precisam saber quais são os materiais que você está escolhendo para o seu projeto. Mas, além disso, é através da legenda de revestimentos que você vai ter também o domínio da linguagem do seu projeto. Qual é a cara que você quer dar para o seu projeto? Isso faz total diferença. Então, a gente precisa ficar atento para que essa legenda ela fique realmente alinhada com a expectativa que você tem em relação ao projeto e que o cliente também tem, que ele construiu na cabeça dele. Lembrando que a nossa ferramenta de comunicação e expressão é sempre o desenho. E quanto melhor as informações estiverem organizadas para facilitar a vida de quem recebe o seu projeto, entenda o seu projeto, para que possa executar o seu projeto, melhor. Então, toda essa linguagem de diagramação, de organização das informações, de disposição da própria fonte, todas essas informações, elas são extremamente importantes para que a gente obtenha o melhor resultado possível no quesito comunicação. É facilitar a leitura de quem recebe os nossos projetos para fazer com que ele execute o nosso trabalho da maneira mais fácil, mais tranquilo e que não haja desgastes na comunicação, que ele precise ficar entrando em contato com você em função de uma informação mal colocada nessas legendas. Quando a gente fala de legendas e especificação de acabamentos, é importante que a gente tenha atenção para aquilo e a maneira com que a gente está colocando essa especificação. Eu não vou colocar na minha especificação de piso porcelanato 30 por 30 na cor cinza. Então, é preciso que a gente tenha uma especificação precisa, fabricante, referência, todas as informações características daquele material que a gente quer, de fato, que seja instalado no nosso projeto, na nossa obra. Onde que a gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu fazendo projetos muito grandes, projetos pesados, e que a responsabilidade de uma especificação era gigantesca. Então, quando a gente trabalhava no escritório do Sérgio Parada, a gente fazia não só essa legenda de revestimentos, mas a gente fazia também caderno de encargos. Só para deixar claro, né, porque às vezes surge geralmente essa dúvida, né, da diferença entre o que é um memorial descritivo e um caderno de encargos. É bem legal essa colocação, em que pese que a gente não esteja abordando especificamente, até cabe a gente fazer uma live exclusiva sobre isso. O memorial descritivo é uma descrição, é um resumo praticamente de todas as suas especificações técnicas que você tem. Então, você descreve literalmente, enfim, todas essas especificações e informações que são contidas no seu projeto. Já o caderno de encargos é uma descrição detalhada de tudo em todos os sentidos, do tipo, como eu vou armazenar o material, como eu vou assentar aquele material, quais as características do material, qual é o cuidado que eu tenho que ter. Realmente é uma descrição muito detalhada, muito específica de tudo que diz respeito àquele material que você está especificando, desde o ponto de vista da execução, do armazenamento, da manutenção, da limpeza de tudo que está constando ali. Agora, é importante que a gente tenha clareza que
cada produto desse normalmente é recomendado para uma tipologia de projeto, De projeto. né? Então, se a gente está fazendo um projeto de reforma, não necessariamente você deve produzir um caderno de encargos. Uma reforma de um banheiro, de um apartamento, enfim, até mesmo de uma casa, não é necessário que a gente tenha essa atenção redobrada. É possível ser feito? Sim, é possível, a gente pode fazer, mas isso toma um tempo e uma dedicação muito grande. E se eventualmente você vier a oferecer esse serviço, é importante que ele esteja previsto no teu plano estratégico de produção, né, para que você consiga, de alguma forma, contemplar as horas que você vai destinar para produzir esse caderno de encargos. E eu já te adianto, serão muitas. Então, fique atento para não haver ruído nessa nossa comunicação assim, aqui. Não necessariamente é preciso que você faça. Normalmente, projetos que envolvem, né, ou seja, a esfera pública, que demandam licitações, que demandam, enfim, orçamentos e concorrências, aí sim, normalmente se pede que a gente produza um caderno de encargos. Então, só para deixar isso claro, para não haver ruído e vocês não se sentirem sobrecarregados no sentido que precisa ser feito. Não, não precisa, pode ser feito, desde que vocês consigam contemplar a remuneração para isso, tá? Por que que a gente faz, então, tem essa atenção com a nossa legenda de acabamentos, né? Para que a gente consiga levantar bons orçamentos, né? Porque quando a gente tem um material especificado genericamente, a gente vai ter um orçamento também genérico, né? Então, quanto a gente conseguir especificar aqueles acabamentos que a gente está colocando no nosso projeto, vai facilitar a vida também do executor, né? Da construtora que vai fazer a sua obra. Ou que não é nem um executor, mas um orçamentista que consegue levantar essas informações aí para dar o preço final para o seu cliente, né? E claro, quando a gente daí faz essa especificação, a gente consegue ter uma garantia um pouco melhor do resultado final, da aparência final da nossa obra, né? Porque a gente está justamente indicando, orientando revestimentos e acabamentos que estão de acordo, alinhados com a linguagem que a gente definiu lá no começo no estudo preliminar, né? Eu queria chamar a atenção realmente, porque pode parecer uma coisa simples e normalmente perguntam para a gente, quais são os segredos dos projetos de vocês, como é que vocês fazem e tal. Gente, não tem segredo, tem cuidado, né? E cuidado para os pequenos detalhes. Quando a gente trouxe esse assunto para vocês, para falar sobre legenda de materiais e de acabamentos, simbologias de desenho, que a gente vai falar um pouquinho ali adiante, parece, e realmente são questões muito simples, mas que demandam um cuidado, atenção, em relação à organização dessas informações, de como a gente vai introduzir essas informações, contemplar nos nossos projetos, para que a gente consiga obter sucesso na empreitada de execução dos nossos trabalhos. Então, talvez essa seja a grande sacada. Por mais simples que pareça, a atenção, o cuidado para as legendas e essas especificações vão fazer com que lá na frente você poupe muito trabalho, você poupe desgaste, prejuízos, enfim. Então, toda essa atenção, né, quando você coloca realmente o foco naquilo que você controla, você constrói os seus resultados lá na frente. Então, uma boa especificação, uma boa organização, a alternativa de colocar na sua legenda de materiais de acabamento a especificação correta e, eventualmente, na falta dela, colocar ali que pode ser um produto similar, um produto equivalente, todos esses pequenos detalhes, esses pequenos parafusos que são apertados é que fazem a diferença no final, é que trazem a impressão e a percepção, né, dos profissionais que estão executando, dos nossos parceiros que fazem os projetos complementares, a percepção de autoridade realmente que você vai construir ao longo do processo da sua carreira profissional. Então, são esses pequenos detalhes, esses
detalhes mínimos que vão fazer com que vocês construam realmente a autoridade, que vocês construam o profissionalismo de vocês no momento, ou seja, de emitirem documentos dos seus respectivos escritórios, para que as pessoas realmente tenham uma leitura e uma compreensão da seriedade do seu trabalho. Como que a gente pode fazer essa legenda, né? Como que a gente pode facilitar essa comunicação para que ela realmente seja mais efetiva, seja mais clara, seja mais simples? O que a gente sugere, que é o que a gente faz nos nossos escritórios, a gente criou um sistema de comunicação que oferece segurança tanto para os nossos colaboradores, né? Porque realmente quando você cria um sistema simples, acaba que quem está elaborando o projeto, ele se sente seguro e confiante naquela tarefa. E também um sistema seguro para passagem dessas informações, né? Para você realmente fazer a comunicação desses acabamentos para as outras pessoas que estão envolvidas. Esse sistema, a gente indica que ele seja padronizado, um sistema que seja uniforme, né? Que todo mundo consiga aplicar e que seja fácil. Como que funciona nos nossos escritórios? Quando a gente montou o desenho padrão, a gente criou essa representação que vocês estão vendo de piso, parede e teto. Ou seja, o T representa teto, quando a gente está especificando cobertura, esse T vira C, e aí tem uma linha mais grossa, uma polyline em cima, que é justamente para indicar aquele revestimento que está para cima, né, no teto ou na cobertura. Quando essa linha mais grossa está na lateral, ela representa o revestimento de parede. E quando essa linha mais grossa está embaixo, ela representa o revestimento de piso. Então, quem entra no escritório, quem entra na equipe, vai absorver esse sistema de comunicação para desenhar de forma padronizada e uniforme, conforme o escritório. E um grande parênteses aqui, que eu acho que vai servir para vários de vocês. Não importa se é no CAD, se é no Revit, se é no ArchiCAD, no programa que for. O que a gente está trazendo para vocês é o fundamento, e isso é o mais importante. Então, o que a gente está introduzindo e trazendo para vocês como conteúdo é realmente a necessidade de se padronizar, de se criar uma linguagem gráfica, de ter, digamos, uma linguagem que facilite realmente a implementação por parte de todos os colaboradores de vocês e que utilizem de maneira fácil, objetiva e clara. Esse é o princípio, esse é o fundamento. A ferramenta que você vai utilizar, CAD, ArchiCAD e Revit, para a gente tanto faz. Tanto é que a gente criou, num determinado momento, essa legenda no CAD, depois, agora passamos para o Revit, e no ArchiCAD a gente não passou porque a gente não utiliza. Então, fiquem atentos a essa questão, porque fala-se muito em legendas em CAD, legendas em Revit, legendas em ArchiCAD. Não faz o menor sentido esse tipo de discussão. O que precisa ser discutido é o fundamento, é o princípio, que vai fazer com que você construa uma linguagem gráfica que identifique o seu escritório, o profissionalismo daquilo que você entrega como produto, para poder obter o melhor resultado possível. E aí você começa a desenvolver essa cultura, né, de produtividade. E, claro, tudo isso, gente, gera força de trabalho, né? Isso faz com que você tenha uma equipe mais eficiente, ou seja, só vai trazer benefício você se organizar e ter esse foco daí em pequenos detalhes que geram grandes diferenças no seu dia a dia. E se você não fizer isso, se você não tiver esse foco, o que pode acontecer? Você vai ter um escritório desorganizado, você vai perder muito tempo com retrabalho e revisões, e, além disso, você vai ter um prejuízo enorme de vários recursos. Então, ponha foco nesses pequenos detalhes para você construir os seus resultados. Isso tudo, na verdade, para mim, é sinônimo de progresso. Essa pequena mudança de hábito que você faz da organização da sua legenda, por exemplo, ter foco nesses pequenos detalhes, justamente para que a gente consiga, um dia depois do outro, tomar decisões que sejam efetivas e que nos encaminhem para o nosso progresso, para o nosso crescimento pessoal e profissional. Bom, galera, acho que era isso que a gente queria trazer para vocês hoje. A gente queria agradecer muito vocês por estarem aqui conosco. De novo, é sempre muito importante ter vocês aqui, terças e quintas conosco pela manhã.
para poder interagir, para a gente poder trazer esse conteúdo e fazer esse bate-papo com vocês. Muitíssimo obrigado e quinta-feira a gente está aí de novo. Tchau, tchau.